Olá, pessoal. Agora são 18 horas e 40 minutos do dia 30 de 5 de 2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria comentar aqui um pouco sobre a tal polêmica do leite, tá? Então eu vou dizer o que aconteceu, e aí depois a gente fala qual foi o truque e como a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então, basicamente, foi o seguinte: o presidente apareceu numa live tomando leite, né, citando um desafio do leite, uma coisa assim, junto com outros dois da sua equipe, até uma coisa meio teatral, sabe? Vamos tomar leite de maneira teatral. Muito bem. Isso gerou uma baita polêmica e os grupos da extrema-direita capitalizando, orgulhosos, né? Então eles começavam a dizer o seguinte, né? Alguns, né, apareceram já até. Eles caíram de novo no bait, né? E ao mesmo tempo, a mídia, ela não vi bem exatamente mídia, mas eu vi bastante nas redes sociais, né? Comentando então o símbolo associado ao nazismo, que seria o ato de tomar leite, uma coisa assim, né? E enquanto isto, as pessoas dessa extrema direita, elas ficavam então seguindo sempre com aquele negócio, começa a utilizar isso aí de diversas maneiras, como se estivesse assim, se vangloriando. E aí aparece hoje, né, o senhor Eduardo Bolsonaro colocando uma imagem né, do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo tomando leite. E ele fala: Oiê, o que então é isso aí que acontece, tá bom? Qual é o objetivo disso? Para vocês verem toda a tese sobre dissonância cognitiva, eu recomendo que vocês acessem, tem lá a playlist Regras do Bolsolavismo, são 11 episódios, e é o primeiro, Dissonância Cognitiva. São 83 minutos em que eu explico basicamente esse exemplo de como a alt-right fazia exatamente isso e o final da história é exatamente este aí. Né? Então, por isso que é importante ficar consciente de como isso funciona. Eu também não vou entrar no mérito de se o presidente fez isso intencionalmente ou não, tá? Mas a gente sabe como é que o jogo funciona. Então, um dos 4 padrões principais da exploração da ambiguidade, da dissonância cognitiva, é a ambiguidade. Então, a pessoa utiliza linguagem ambígua, um grupo que tem, né, mais informações, que está combinando o jogo, utiliza algo de forma ambígua que pode ser interpretado de maneiras diferentes. E por causa disto, as pessoas ficam em uma situação de incerteza, né? E por isto, aquele que fez a linguagem ambígua sai em vantagem. Então, imagine só o leite. O leite ele é um símbolo racista ou um símbolo neonazista? Não. Mas ele foi transformado, ele foi convertido por alguns grupos, né, numa tentativa de se criar esse tipo de simbologia, né, e então ostentar orgulhosamente o ato de se tomar leite, como se fosse de uma forma meio ritualística, assim, seria então uma forma de você estar lançando, em alguns casos, manifestando sim uma linguagem racista, nazista, e em outros casos confundindo os outros a respeito de suas intenções e então falando a grupos diferentes. Então você manda um aceno, né? Você faz algo que não significa nada para muitos, mas para os grupos extremistas significa. Porém, como a linguagem ela é ambígua, ela coloca aquele que fez o truque numa situação de vantagem. Então, eles vão, quando alguém acusá-los, por exemplo, de racista, eles vão pegar então alguém também usando o símbolo que é neutro, na verdade, né? E falando, então ele é racista também. Para que ele faz isso? Para confundir as pessoas. E no caso, por exemplo, quando, se a mídia publica que isso é um símbolo neonazista, para poder tirar a credibilidade da mídia. Ou seja, ele tira o crédito. Por exemplo, tá vendo? Eles chamaram isso aqui de nazista quando eu apenas estava tomando leite. É para se fingir de sonso. Né? Porque a jogada é esta. Eles estão ativando, pouco a pouco, grupos extremistas. Então eles precisam de uma linguagem ambígua que atenda o grupo extremista. Mas ela é feita de forma ambígua para quando a mídia expõe isso aí, ou os outros formadores de opinião que não são da extrema-direita expõem isso aí, eles também ridicularizam essas pessoas.
Isso chama-se, então, esse uso da linguagem ambígua, né? Isso aí é também uma forma de trollagem, né? E a alt-right faz isso. Qual é o objetivo? Isso é tanto confundir seus adversários, como, então, privilegiar, ou então mandar pelo menos um aceno, dar uma animada nos grupos mais extremistas. Então, você acaba com brincadeirinhas desse tipo, banalizando símbolos extremos. E observe que eu estou dizendo, o uso em si, né, do leite, assim, o leite não é um símbolo nazista, não é um símbolo racista, mas eles precisam da ambiguidade. O que é, então, tem que se tomar muito cuidado quando você fala isso aí? Porque esses caras estão capitalizando com a ampliação do extremismo e com todas essas tentativas de se desmoralizar quem denuncia o extremismo. Logo, o uso de símbolos, inclusive neutros, de forma ambígua e mandando uma mensagem para os setores mais extremistas, é perigoso. Mas é preciso denunciar as pessoas por isso também, né? Então, quando esses caras lançam uma mensagem que é ambígua, então ela não é apenas ficar assim, este é um símbolo nazista. Não, isso aí é muito simples, porque você está interpretando de uma maneira muito fechada algo que foi projetado para ser ambíguo. E eu não estou dizendo que o senhor Jair Bolsonaro fez isso também dessa maneira. Pode acontecer de um assessor que tenha passado para ele. Cara, use esse leite aqui, que isso aqui vai dar uma polêmica e as pessoas vão ficar falando de um monte de coisa. E, no final das contas, esses recursos, por exemplo, que nem esse do Eduardo Bolsonaro, de tentar desmoralizar a indignação de algumas pessoas por causa da ambiguidade, é uma tentativa, então, de se normalizar, né, alguma coisa, ou então chamar, então, os outros de hipócritas a partir do fingimento, né? Se as pessoas estão indignadas, e com certa razão, é porque a cobrança é o seguinte: em assuntos deste tipo, e ciente de que existem polêmicas assim, não seria mais moral que evitasse ambiguidade neste caso? Porém, o objetivo é ser ambíguo. Então é preciso mostrar a imoralidade também, tá? Do uso do recurso da ambiguidade. E mostrar como é que a alt-right faz esse tipo de truque, tá? Porque, olha só, gente, se a gente começar a prestar com atenção, assim, com calma na linguagem desses caras, olavistas, a gente vai ver como os principais players, influencers, eles usam a ambiguidade. Caso contrário, né, fica difícil você demonstrar uma sabedoria que você não tem, um poder que você não tem, né? E além do mais, eles precisam se conectar com grupos extremistas, mas não dá muito na cara, né? Então, todo grupo sectário destrutivo, ele vai falar para os setores mais extremistas da sociedade. Então, eles também vão utilizar, por isso, a linguagem ambígua. Logo, também, além de denunciar esse uso da ambiguidade, é importante botar na parede as pessoas que estão fazendo isso aí. E começar a observar o truque maroto, né? Porque isso aí é uma forma de enganar as pessoas. Aí, claro, que depois utilizam. Mas isso aqui é um desafio do leite que foi feito por um pessoal do Paraná. E até a ministra Tereza apareceu tomando leite, né? Bom, então isso aí pode também ser, você pega algo que é corriqueiro, tá? Que está sendo feito sem nenhuma intenção, e aproveita a onda e fala, então eu vou participar desse desafio, só que de uma maneira ambígua, não deixa claro o que é o desafio, né? E aí, ao mesmo tempo, os grupos extremistas vão se aproveitando disso. Então, é um cinismo, a gente observa como eles são cínicos, né? Eles já começam a visualizar a oportunidade. Olha, quem está confuso com ambiguidade aqui, nós já vamos partir para cima. Então é importante que as pessoas democráticas conheçam mais o truque, para saber com o que estão lidando. E aí, aos poucos, as pessoas têm que ser isoladas. E quando o truque acontece, já desmascarar também o truque. E é imoral fazer o truque, né?
E isso eu estou considerando, não sabendo se neste caso aí, né? Porque o presidente fez ciente ou se foi algum assessor que falou para ele, né? Agora, isso aqui é o de sempre, tá? Com esse tipo de pessoal. Tem que ficar de olho, gente, tá? Porque agora esse cara pode explorar de diversas maneiras, mas nunca tirem da mente. Quando alguém usa uma linguagem ambígua, especialmente em temas críticos, ou situações críticas, e isso começa a ser aproveitado de uma maneira diferente, inclusive pelos setores extremistas, fiquem de olho, tá? Porque a pessoa está tentando animar o setor extremista, enquanto abalar o setor mais moderado da sociedade, o setor mais orientado à civilização, por exemplo, e chamar essas turbas aqui e deixar o pessoal desconcertado. Isso é trollagem, tá? É baixo, né? Mas tem que ficar de olho, certo? Era nítido saber como que isso que eles iam estar fazendo isso aí, citando o Lázaro Ramos, o Thais Araújo, e vão pegar imagens de outras pessoas utilizando, né? Vão pegar pessoas que uma pessoa que simples, que certamente não é nazista, utilizando, tomando leite, falar assim, tá vendo? Eles estão chamando aqui o seu ato de tomar leite de ato nazista e vão tentar usar isso para cooptar pessoas de boa fé, e vão ficar confusas, porque é a exploração da dissonância. Esse é o lado macabro desse tipo de truque. Porque ele faz o uso de uma trollagem, né, no caso, para poder o quê? Colocar as pessoas em confusão e aí ficar atingindo setores mais moderados, por exemplo, da direita, e cooptá-los, né? Colocar o seu adversário numa situação desconfortável, porque quem usou ambiguidade fica bem, né? E ainda dar força para os setores extremistas. Ou seja, a trollagem não é brincadeira, ela é ainda mais séria, mas tem que ser exposta, né? Então, prestem atenção, beleza, gente? É só isso, fiquem de olho, tá? Que quando você começa a pegar a manha de identificar como as pessoas estão utilizando a linguagem ambígua de má fé, começar a expor o truque, deixa também as pessoas em uma situação muito desconfortável. Elas têm medo disso aí. Elas têm medo de serem expostas. Porque aí, essa gente é isso aí, é só truque. Beleza, gente? Tomem cuidado, tá? Valeu, um abraço.